Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e estou aqui para falar sobre comentários, easter eggs e teorias de Black Mirror, parte 2. Então vamos começar pelo episódio 4, Hang the DJ. Eu falei hang up no vídeo, né? Vocês notaram? Eu falei hang up the DJ, mas é Hang the DJ. O episódio, eu acho que o queridinho, saiu até uma pesquisa dizendo que ele era o melhor episódio de Black Mirror de todos, né? Eu acho um pouquinho de esticação, eu gostei do episódio, é realmente um dos melhores da temporada, mas calma lá. Black Mirror tem umas coisas muito fodas. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu procurei, não tem easter eggs nele, assim, nada escondidinho. Os easter eggs do episódio são muito mais relacionados a ele mesmo, né? Que é a coisa de que, vários momentos, a narrativa tenta mostrar pra gente que aquilo é uma realidade simulada, né? Eles não têm crianças, tudo gira em torno dos relacionamentos que eles têm que viver ali. Mas tem um fator, um destaquezinho, que é quando a menina tira pedras na água, elas sempre quicam 4 vezes. Nunca quicam nem menos e nem mais. Então, isso mostra ali um glitch, né? Ou pelo menos um padrão que ela consegue detectar de que aquilo é uma realidade, no mínimo, esquisita, né? Independente da força que você impõe ali na pedra, ela quica 4 vezes. Então é meio que... Eles já estavam mostrando... Isso é uma coisa que eu gosto do Black Mirror, é que eles meio que mostram pra gente o que é que está acontecendo antes de, no fim das contas, ter a grande reviravolta no final. A gente tem exemplos disso em outras ficções, né? Por exemplo, no Inception, eles tinham os totens, né? Que era para meio que manter eles cientes do que era falso ou não, né? Então, se ele estava na realidade ficcional, o peão nunca parava de girar, porque é justamente o indicativo de que aquela realidade não é uma realidade verdadeira, assim, né? Ou talvez uma realidade programada. Também é interessante no Matrix, né, que o tom do filme todo, quando eles estão dentro da Matrix, é esverdeado, né, e quando eles têm um déjà vu, é na realidade um bug na Matrix. Então é muito legal como a ficção consegue trabalhar esse tipo de coisa, de colocar esses elementos de... Quando estão numa realidade que não é uma realidade verdadeira, brincar com a sua percepção para ver se você sabe em qual realidade você tá. São easter eggs do próprio cinema, né, de ficção científica e tal, e a gente vai ver muito isso no Black Mirror, assim, vários episódios, eles podem não ter easter eggs diretos e claros, assim, de episódios e coisas, mas eles fazem menção a outros filmes do gênero, né, como o Black Mirror brinca muito com o gênero, com horror, suspense, então ele, muitas vezes, dependendo do tipo de atmosfera que o episódio tem, ele vai flertar com esses gêneros que o episódio está retratando ali. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for falar sobre Metalhead. Agora eu vou ler uns comentários de vocês sobre o episódio. O comentário é do Leonardo Priebe e ele fala: cara, parabéns pelo review. Valeu. Acho que o único no YouTube que entendeu o episódio. Nossa! Aí é ele que tá falando, não sou eu. Eu acho que teve muitas pessoas que entenderam, mas tudo bem. Obrigado pelo elogio. Eu só acrescentaria a interpretação que esse episódio foi um culto à ciência/tecnologia. Porque nós passamos 45 minutos acreditando na complexidade do homem e que o casal iria superar a máquina, o app, e que as relações humanas são complexas demais para serem medidas por cálculos em um computador. E é aí que nos últimos 3 minutos descobrimos que a tecnologia é soberana e que, de fato, a máquina/ciência é muito superior a nós, meros sapiens. E embora o app tivesse, através de milhões de cálculos e simulações, formado o casal perfeito, na vida real, ali no bar, talvez eles nem tenham se falado. Episódio foda, como quase todos de Black Mirror. Eu gostei muito desse comentário do Leonardo e é justamente o que eu falo sobre a crueldade do episódio. Lá na minha crítica eu falo que eu acho o episódio meio cruel por conta disso. Muitas pessoas acharam bonitinho, eu já achei um pouco cruel a vida da pessoa ser puramente uma realidade simulada. E mesmo quando eles se rebelam, né, que era o propósito do aplicativo, no fim das contas a rebelião deles era a serviço do aplicativo. Mas valeu, Leonardo. Vou ler aqui um comentário sobre o Pensando Fora da Caixa. Espero que seu comentário honre o nome. Logo quando comecei a assistir esse episódio, me lembrei imediatamente do filme The Lobster, que no tema central aborda sobre essa questão do par perfeito, de maneira bem distópica e pesada, além de me lembrar o Show de Truman, pelo contexto e estética. Essa questão da porcentagem eu achei uma sacada bem cruel e interessante. Existem alguns aplicativos de relacionamento que, através do cruzamento de dados e do preenchimento do seu perfil, ele te indica pessoas que mais combinam com a sua personalidade, traçando um paralelo dos seus gostos pessoais e escolhas feitas no aplicativo, como se fosse um cardápio diário personalizado. Gostei da sua perspectiva. Um fato que a galera esquece é justamente que eles combinam 99,8%.
Então existe, mesmo que uma chance mínima do relacionamento dos dois na realidade não darem nada. Não passar de uma noite ou duas, justamente por isso o final fica em aberto. Melhor episódio que assisti dessa temporada até agora. Além do The Smiths no final, que fechou com chave de ouro. Valeu, Pensando Fora da Caixa, pelo comentário. Ótima indicação The Lobster, pra quem não assistiu, vale muito a pena. De fato, tem um certo flerte com esse episódio de Black Mirror, sim. Né? Obviamente, o contexto de The Lobster é muito mais pesado, eu não vou me alongar aqui, mas assistam, é um filme bem legal. Essa coisa da estatística lá do aplicativo não necessariamente significa que os dois vão ficar juntos de fato, que vai ser uma relação perfeita, o sonho perfeito. Por sinal, aquele aplicativo, ele tá sendo utilizado também pela recepcionista do episódio USS Callister. Ela tá mexendo no celular quando o Robert Dale chega, ela tá mexendo nesse aplicativo. Então vai ver, o aplicativo lança ali alguns pretendentes com várias porcentagens, as pessoas podem ficar juntos. Vale lembrar que eles estão ali numa balada, né? Nem como se fosse tipo um date, que eles estão indo para encontrar um ao outro. Talvez eles estão ali na balada e ver quem é que na balada se aproxima mais do que é que eles gostam e tal. Cada vez mais, na realidade, as relações caminham para esse tipo de coisa, né? As pessoas usam realmente os aplicativos para se conhecer e etc. Nos Estados Unidos tem justamente esses programas de matchmaking, né? Que você vai lá, faz aquele profile gigante e a pessoa faz um profile gigante e eles tentam encontrar um par perfeito para você. A gente já viu isso em seriados, em filmes e tal. E sobre a música do The Smiths, eu concordo, é realmente muito boa. Eu falo sobre ela e como ela se conecta bem com o episódio. Tá aqui, eu vou deixar aqui no link a playlist com as críticas para quem não tenha visto minhas críticas ainda. Mais um comentário agora do AJ Oliveira, meu amigo, podcaster 12 Trabalhos do Escritor, para quem não conhece, fica a dica aí. Eu vou deixar até no link aqui nos comentários o podcast dele, podcast muito bom para quem tá começando aí sua estrada na escrita e na realidade até para quem já tá avançado aí nesse mundo da literatura. Para mim, esse episódio inverte o tipo de abordagem que Black Mirror utiliza para criticar o que estamos fazendo hoje. Em episódios como White Bear, National Anthem, Nosedive, nós vemos nitidamente uma lupa sendo posta no nosso modo de agir para com uma determinada tecnologia / costume. Com Hang the DJ, ao meu ver, ele cria uma espécie de aplicativo perfeito com uma resposta quase perfeita e isso acaba soando como um convite a vermos como nós utilizamos esse tipo de aplicativo. De um lado, temos o personagem que está com uma pessoa que ele não suporta, mas que ainda transa com ele. E do outro temos o clássico usuário que muda de parceiro como quem descarta peças de carne no açougue. O ponto que mais chama a atenção para ele do episódio, no caso, é aquele momento que eles conversam sobre como seria difícil criar afazeres e coisas para poder ter o encontro e como o aplicativo facilita isso. Pois é, essa coisa desse diálogo, ele realmente reflete muito, é a crítica social mais forte do episódio, né? Eu acho que na minha crítica eu falei pouco sobre esse aspecto do relacionamento e fiquei muito na parte de realidade simulada. O PH fez uma crítica muito boa e que ele fala sobre os aspectos do relacionamento, eu vou deixar a crítica do PH aqui linkado. Mas realmente a crítica social do episódio está toda nessa parte de como as pessoas se relacionam, né? E cada vez mais a gente encontra dificuldades para se relacionar. E o aplicativo, de certa forma, facilitava isso, né? E é o que, na realidade, esses aplicativos servem. Eles servem para facilitar relacionamentos. O Tinder, talvez, algumas pessoas utilizem assim, mas, por exemplo, existe um aplicativo LGBT, que é o Grindr, que as pessoas utilizam para transar. Tipo, vamos transar e marca o ponto, e marca o lugar, e vão lá e transam, assim, sem bem menos etapas do que normalmente os encontros e relacionamentos teriam. Então, cada vez mais esses aplicativos e essas formas de relacionamento, né, digital. Esses foram os comentários e pensamentos a mais easter eggs sobre o episódio do Hang the DJ. Agora nós vamos partir para Metalhead. Esse é mais um episódio que os easter eggs estão de maneira muito mais forte, como eu falei no início do vídeo, na própria estrutura do episódio do que em imagens de si. Mas existe sim um easter eggzinho ao episódio de San Junipero, tem um cartão postal de San Junipero quando ela entra na casa para se esconder lá do cachorro. Em cima de uma mesinha eles focam e tem um cartãozinho de viagem, um cartão postal de San Junipero. Mas obviamente existe uma série de referenciazinhas a cinema de horror, como a gente estava falando, né? O Black Mirror trabalha muito com essas referências do próprio cinema. Nesse episódio você vai pegar referências, por exemplo, ao Iluminado, né? Tem uma cena que ela fica com o rosto assim no meio da parede, o cachorro mancando, né, que depois está com a pata danificada, relembra a cena do próprio Jack Nicholson com o corpo dele meio coxo.
né? Sem falar nas referências que eu falei no vídeo, né? Sobre você tem ali referências ao Predador, como eu falei naquela visão, né? Filmes de terror como Brinquedo Assassino, quando o bicho substitui a mão. E tem a referenciazinha que eu falei no outro vídeo, que é a Peppermint, né? Aquela balinha que ela usa para poder ficar mantendo o bicho acordado, é a mesma balinha que a Shazi come no episódio Crocodile. Então tem aí essa conexão, não sei se eles vão reutilizar isso de novo, mas já apareceu aí nesses 2 episódios. Aqui um comentário do Roger Paiva, e ele fala assim: Charlie Brooker perdeu uma oportunidade de dar um final incrível para esse episódio. Originalmente, os cães robôs eram comandados por um humano que operava tudo do conforto de sua casa do outro lado do oceano. Ao eliminar Bella, ele sai para tomar banho de piscina com seus filhos em sua mansão. E de longe a câmera fecha para o cão robô que está observando de cima de uma árvore enquanto outras unidades de cães robô se aproximam. Esse sim seria um final Black Mirror espetacular, mas Charlie Brooker resolveu cortar essa parte do roteiro por achar esse final óbvio demais. E optou por um desfecho mais simples, entregando o pior episódio de todas as temporadas de Black Mirror. Na cronologia da série, eu vejo Metalhead como o último episódio, onde tudo deu errado na humanidade com os avanços tecnológicos. E o ser humano perde o controle e as máquinas passam a dominar o mundo. Eu discordo, Roger, não achei o pior episódio, mas eu devo dizer que eu gostei de, nessa temporada, não ter tantas viradas assim, porque eu acho que essa fórmula do plot twist, ela já tá meio gasta, né? Você já espera o plot twist. Eu acho que talvez muitas da decepção do que aconteceu nessa temporada com Black Mirror foi porque não aconteceram plot twists, né? E eu acho, na realidade, isso positivo. Nem toda narrativa tem que terminar com uma grande virada, nem toda narrativa tem que terminar com um plot twist. Mas obrigado pelo seu comentário, Roger Paiva, e é realmente bem pertinente. E, no fim das contas, concordo, acho que a maioria concordaria com você. Comentário do Arcano Nerd, eu achei um comentário bem relevante, eu vou ler aqui para vocês. É complicado entender a crítica social nesse episódio. Eu só fui realmente entender com a mensagem final e com a cena dos ursos. Tenho que discordar da sua opinião, embora a minha interpretação possa estar errada também. As pessoas tendem a imaginar muito a série de Black Mirror como algo distópico, ou no futuro. Mas a série é um reflexo satírico da nossa sociedade atual. Se quiser saber a minha interpretação desse episódio e outros, podemos conversar. Estamos conversando. Mas imagine como esse episódio se encaixa no mundo em que vivemos. E talvez entenda o que eu quero dizer. Para mim, faz muito mais sentido a busca pelo urso desde o início se pensar desta forma. Imagine o que precisamos fazer quase todos os dias para sobreviver e quanto tem que se esforçar, se dedicar para adquirir algo. E tente pensar como a mídia/propaganda nos persegue todos os dias, dizendo o que precisamos e o que devemos ter. Também como somos perseguidos pelas dívidas, impostos e contas para pagar até morrermos. E como isso dificulta adquirirmos algo que queremos, nos obrigando a nos esforçar para fugir de certas coisas. Mas a mídia sempre diz que precisamos de celulares melhores todo ano e coisas novas o tempo todo. E digo ainda que há uma segunda mensagem naquele casal morto na mansão, onde o homem, embora tenha se suicidado, a mulher morreu de uma forma diferente, possivelmente antes do homem se matar. Eles não foram perseguidos pelos cães, eles tinham uma mansão enorme com segurança e estava tudo limpo. E quando ela morreu, nada daquilo importava. E ele se suicidou. Isso reforça toda a teoria. Eu entendo o que você quer dizer, na realidade, achei sua análise bem legal, e não necessariamente uma coisa anula a outra, né? A tua análise, ela acaba sendo uma análise muito de subtexto. E, obviamente, subtexto acaba caindo num campo mais abstrato, metafórico, mas eu acho extremamente pertinente. Na realidade, o Black Mirror nos invoca a fazer isso, nos convoca a imaginarmos e especularmos sobre o que é que aquela narrativa de certa forma, está querendo nos contar. Eu achei super pertinente seu comentário e, de certa forma, faz sim sentido e se conecta bem com a narrativa. Por fim, vamos falar um pouco sobre Black Museum, e é o Black Mirror Museum, né? O Museu das Referências. Esse eu vou dedicar um pouco mais a gente explorar um pouco esses easter eggs que eu disse que existiam vários. Coloquei até um link na postagem que mostrava algum desses easter eggs. A gente vai falar alguns deles, e eu acho que eu não vou alcançar todos, até porque senão a gente vai passar a vida inteira aqui. Assim que ela entra no museu, a gente já vê logo o cara com aquela touca mascarado, que tem um símbolo na testa, que é do White Bear. E a gente vê também um quadro lá da Scalene, né, que é a mulher que matou a criança junto com o cara. Então já é logo de cara a gente vê essas duas referências.
Mas o que ela vai andando, a gente vai vendo uma série de outras referências. Vamos lá se enumerá-las. A gente tem o pirulito, né, e a máquina de clonagem, e lá no visor digital mostra, clonado sem consentimento, né? Então provavelmente indicando o crime que o Robert Dale cometeu. Mas a gente tem também, numa mesma cena, dá pra gente ver a banheira do Crocodile, né, onde a mulher deu uma martelada no homem e matou, e no fundo você vê o homem enforcado, que é do primeiro episódio, National Anthem, né, que é o hacker lá que fez a situação do primeiro-ministro e do porco. A gente encontra lá o aparelho do Archangel, né, dentro de uma das redomas de vidro. Uma outra coisa que também fala bastante é que o hospital é San Juniper, o nome do hospital onde está sendo desenvolvida a série de tecnologias, e a gente já vê ali uma versão embrionária da cópia digital mental, que provavelmente é a tecnologia que vai dar origem ao episódio de San Junipero, né, aquela tecnologia onde as pessoas transferem a consciência para aquele ambiente virtual e podem se divertir e festejar lá. Uma outra coisa que também é falada nesse episódio é que os cookies passaram a ganhar direitos, né, direitos civis. E os cookies, obviamente, a gente vê no episódio lá do White Christmas, a gente vê no próprio episódio do USS Callister, que são essas cópias digitais, né? Obviamente ele está referenciando a mulher dentro do ursinho, né, que só podia expressar, a mulher dentro do bonequinho lá, o macaquinho, que eles tinham que expressar pelo menos 5 emoções. Mais um easter egg são os 2 ratinhos, quando ele vai estar falando lá do experimento, que o cara insere lá o transmissor de sensações, os 2 ratos, eles são os personagens do Shut Up and Dance, né, que é um episódio da temporada passada, que tem um contexto de pedofilia e tal, do Black Mirror. Então é referência a isso. O nome dos ratos é Kenny e Hector, né, que é os 2 personagens que começam ali o episódio. Uma outra referência que tem é a revistinha, o cara tá lendo um quadrinho, né, o marido da mulher em coma. E o quadrinho é 50 Millions of Credits, que é o episódio lá da primeira temporada do cara da bicicleta. Até a arte da capa é um bonequinho, né, um menino negro. Também aparece uma lupa com um zoom numa das abelhinhas mecânicas do episódio Hatred in the Nation, que é aquele episódio lá das abelhas que atacam e matam as pessoas que fazem comentários hostis na internet. Tem também ainda é uma suspeita online, não foi confirmado, mas tem vários rostos, umas máscaras com as luzes iluminando. As pessoas acreditam que seja o pessoal da produção do Black Mirror, né? Os produtores ali da série, porque tem uma das máscaras que parece relembrar bastante o Charlie Brooker. Então, aparentemente, é mais um easter egg desse, assim, de referenciando o próprio ambiente deles ali, umas tirinhas que eles deixam. E, por último, tem o BRB, do posto de gasolina, onde a menina para o carro, estaciona o carro. E BRB é uma abreviação para Be Right Back, é o primeiro episódio da segunda temporada do Black Mirror. Também é um ótimo episódio, por sinal. Então, assim, referências por todos os lados. Eu acredito que ainda assim vão aparecer mais, talvez até referências que a gente não sabe ainda, né? De coisas que vão aparecer ainda nos futuros episódios da série. Eles gostam muito de flertar com isso, muitas vezes, como eu falei, com essas coisas de brincar com os nomes dos personagens, as coisas eles serem deslocados de lugar. Só para não passar em branco, eu vou ler um comentário desse episódio, né? Porque a gente falou hoje sobre muitos easter eggs, esse vídeo já deve estar longuíssimo, mas eu vou ler um comentário. Outro comentário do Roger Paiva. Achei essa temporada bem genérica, sem grandes novidades. E eu penso que os problemas do roteiro de Black Mirror começam com a entrada da Netflix na produção da série. Como eles têm interesse em atingir um grande público comercial pelo mundo, com certeza os produtores interferiram no processo criativo, fazendo com que as histórias ficassem mais leves e comerciais. Quando a série era produzida pela rede britânica Channel 4, os roteiros eram bem mais criativos. Essa temporada foi bem diferente das outras, faltando aquele elemento Black Mirror com plot twists que nos causa desconforto e faz refletir sobre o mau uso da tecnologia no mundo moderno. Pois é, essa opinião do Roger Paiva foi uma opinião muito comum sobre a temporada. Eu discordo dessa opinião, eu acho que eles escolheram não seguir esse caminho dos plot twists justamente por já ser uma fórmula desgastada, eles já vinham fazendo isso há bastante tempo. Eu discordo que os episódios ficaram mais leves, a gente teve episódios muito pesados, se a gente for olhar episódios são pesados. Não é um primeiro-ministro transando com um porco, mas são episódios que têm sim um impacto. Talvez algumas leituras que foram feitas dos episódios não tenham tornado tão impactantes assim. Eu acho que o grande problema que Black Mirror sofre é um problema que, na realidade, a infinidade de produtos vem sofrendo, que é expectativas. O Black Mirror, por ser uma série de muito sucesso, eles vêm com a expectativa muito alta. Então o que acontece expectativa é um grande
tempero para decepção, né? As coisas não são como a gente espera e aí a gente se decepciona. O que não é muito culpa nossa, obviamente a série tem muita qualidade. Mas eu acho que os episódios de Black Mirror eles mantêm uma qualidade sim no que diz respeito à narrativa. O que acontece é, a gente já está adaptado. A gente já viu 12 episódios disso, 13 episódios disso. Então, de certa forma, não é mais novidade. E o fator de não ser mais novidade acaba realmente cobrando um preço. Pois é, pessoal, esses foram os comentários, easter eggs e teorias de Black Mirror parte 2. A gente finalizou aí os comentários sobre a 4ª temporada de Black Mirror, polêmica, pessoas odiaram, pessoas amaram, mas eu acho que é assim que tem que ser. E eu provavelmente vou ficar resenhando aos poucos os episódios das temporadas anteriores, algumas pessoas pediram nos comentários e tal, para continuar essa série de Black Mirror, obviamente com um intercalamento maior entre os episódios, mas eu vou continuar fazendo esse conteúdo de Black Mirror. Espero que vocês tenham gostado dos comentários, dos easter eggs. Torcer pra Bruna transformar isso em um episódio curto, vai dar trabalho. Mas é isso, né? A graça do Black Mirror é realmente essa discussão e a gente pode continuar esse debate aí nos comentários. Deixem nos comentários aqui a réplica de vocês sobre meus comentários em cima dos comentários de vocês e vamos manter o debate vivo, que é isso que torna a coisa toda divertida. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, assinando lá, clicando naquele sininho e a gente se vê na próxima. Tchau!